O AVC ou derrame, ele é diagnosticado pelos sintomas inicialmente. Então, esse diagnóstico ele deve começar na casa do paciente, daí a importância do conhecimento dos sinais e sintomas. Então, a família deve reconhecer quando um paciente tem subitamente uma dificuldade para falar, para movimentar um lado do corpo, uma dificuldade súbita para enxergar ou uma tontura muito importante. Uma vez identificado, o ideal é a ativação dos serviços médicos de emergência. O nosso país conta com um serviço médico de emergência que é o SAMU centralizado, no número 192. De preferência, esses pacientes devem ser direcionados a centros ou hospitais capazes de tratar o acidente vascular cerebral. Quando o paciente chega no hospital com suspeita de AVC, a avaliação deve ser muito rápida. Então, ela consiste numa avaliação clínica rápida, imediata, com um exame neurológico, um exame clínico utilizando algumas escalas e, sequencialmente, a realização de uma tomografia de crânio para identificarmos se estamos diante de um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Então, uma das características do AVC, do acidente vascular cerebral, é que os sintomas podem ser muito distintos. Então, o paciente pode ter sintomas muito leves, como, por exemplo, uma dificuldade para falar, por uma paralisia facial, uma dormência de um lado do corpo, até o que a gente chama de hemiplegia, que é uma paralisia completa de um lado do corpo, com sonolência. Então, a gente consegue graduar os acidentes vasculares cerebrais em AVCs com sintomas pequenos, na literatura médica a gente chama sintoma minor, e com sintomas mais graves, que são esses AVCs que normalmente requerem tratamentos não só com medicações, como muitas vezes com procedimentos de cateterismo. As sequelas do AVC vão depender do fenômeno original, de qual foi a artéria ocluída e o quanto de cérebro sofreu por causa do AVC. Então, no caso do AVC isquêmico, dependendo do tamanho da artéria ocluída, o paciente pode ter como sequela desde nenhuma, o que é o ideal, e quando a gente trata esses pacientes, a gente aumenta a chance desses pacientes ficarem sem sequelas ou com sequelas mínimas, até sequelas muito importantes, como uma paralisia que persiste, então uma dificuldade para movimentar um lado completo do corpo, uma incapacidade de falar, problemas para deglutição, problemas para controle esfincteriano ou de urina. Então, dependendo da topografia ou do local onde o AVC aconteceu, isso pode acontecer como sequela também. Bom, um acidente vascular cerebral é algo muito frequente, é a segunda causa de morte no nosso país e é uma doença que tem prevenção e tratamento. Daí a importância de conhecermos os fatores de risco para que o AVC não aconteça e, se infelizmente o acidente vascular cerebral acontecer, existe a importância da identificação dos sinais e sintomas para uma procura rápida dos serviços de emergência para que os tratamentos possam ser instituídos e para que a gente aumente a chance dos pacientes com AVC ficarem sem sequelas ao final. No caso de um AVC, um dos fatores mais importantes é a procura de um serviço médico de urgência. Não há como tratar um acidente vascular cerebral em casa. Então, com sintomas de acidente vascular cerebral, não se deve perder tempo tentando ligar para um médico pessoal. Então, deve-se ativar o serviço médico de emergência e levar rapidamente o paciente a um hospital que tenha um protocolo adequado para tratamento dos pacientes, que hoje, felizmente, no Brasil, muitos hospitais têm. Quem cuida do acidente vascular cerebral, usualmente nas salas de emergência, são os médicos emergencistas e os neurologistas que fazem os procedimentos iniciais. Dependendo da gravidade do AVC, pode haver necessidade de envolvimento na fase aguda de outros médicos, como os neurointervencionistas, que fazem os procedimentos de cateterismo, os neurocirurgiões, no caso de acidente vascular cerebral hemorrágico, e depois de toda uma equipe multiprofissional que fica acompanhando esse paciente, incluindo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que são muito importantes no segmento depois de resolução do atendimento de fase aguda. No acidente vascular cerebral isquêmico, a gente tem uma medicação que é capaz de dissolver o coágulo. Essa medicação, infelizmente, só funciona até 4 horas e meia dos sintomas do paciente. É raro que a gente consiga beneficiar o paciente
muito tempo depois dessas 4 horas e meia. Daí porque é tão importante que os pacientes cheguem aí aos hospitais. Depois de 4 horas e meia, e às vezes até dentro dessas 4 horas e meia, existe a possibilidade da realização de tratamento por cateterismo. Então, quando tem uma grande artéria ocluída no acidente vascular cerebral isquêmico, a gente pode, como no coração, capturar aquele coágulo e desobstruir a artéria. Então, esses são os tratamentos mais usuais. O acidente vascular cerebral hemorrágico normalmente é tratado com controle de pressão arterial e os procedimentos neurocirúrgicos às vezes são necessários. E passadas essas primeiras horas de tratamento, existe um tratamento em unidade de terapia intensiva ou nas unidades de AVC que vão acompanhar esses pacientes de maneira longitudinal para descobrir por que o paciente teve o acidente vascular cerebral e para evitar as complicações que podem acontecer depois da internação pelo AVC. O tratamento para o acidente vascular cerebral é uma emergência, é uma das maiores emergências médicas que existe. Então, existe esse tratamento da fase aguda, mas existe também o tratamento da fase subaguda e crônica. Passado esse tratamento inicial, em que a gente tenta, no AVC isquêmico, abrir a artéria, existe o tratamento para descobrir, a investigação para descobrir por que o paciente teve o acidente vascular cerebral, o tratamento para evitar as complicações que podem acontecer pós-AVC, como infecções, trombose, o tratamento de reabilitação física, motora e fonoaudiológica, então fazer a fisioterapia apropriada, fazer fonoaudiologia para evitar complicações como aspiração, fazer fonoaudiologia para fazer com que o paciente consiga falar de maneira mais rápida, é fundamental. Em alguns pacientes há necessidade de terapia ocupacional e na fase mais crônica, quando o paciente sai do hospital, existe essa transição do cuidado em que essa equipe responsável por toda a reabilitação, incluindo os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais e muitas vezes um médico fisiatra, que coordena todos esses alvos de tratamento, é fundamental. Na fase aguda do acidente vascular cerebral, o principal fator determinante do sucesso do tratamento é o tempo. Por isso, deve existir uma parceria entre famílias, pacientes e hospitais para o reconhecimento dos sinais e sintomas e dentro do hospital, nós não podemos deixar que esse paciente espere sequer 1 minuto a mais. Então, essa corrida contra o tempo é fundamental na fase aguda. Então, depois na fase de reabilitação, vai depender um pouco da área que foi acometida e das terapias que foram propostas aí para a recuperação dessas áreas. No AVC agudo, nunca há necessidade de quimioterapia. Então, o tratamento que é administrado é uma medicação chamada de trombolítico. É uma medicação capaz de dissolver o coágulo que ocluiu aquela artéria no acidente vascular cerebral isquêmico. Não existe nenhum tratamento caseiro para o acidente vascular cerebral ou derrame. O AVC tem que ser tratado no hospital para que as sequelas sejam evitadas e de maneira rápida. O acidente vascular cerebral, apesar de ter esse nome acidente, ele não é um acidente. 90% dos AVCs podem ser evitados se tratarmos os fatores de risco para essa doença. Os principais fatores de risco incluem hipertensão arterial, alterações dos lípides ou do colesterol, sedentarismo, obesidade, uma alimentação que não seja uma alimentação saudável, contendo, por exemplo, muita carne vermelha, gordura e não contendo vegetais ou carnes brancas. Então, muito importante a gente frisar essa questão de estilo de vida, porque é algo que pode ser feito aí por qualquer indivíduo. Controle da glicemia, então, controle se o paciente tem diabetes, então o controle da glicemia é muito importante. E saber se o paciente é diabético também é muito importante. Se a gente cuidar de todos esses fatores de risco de maneira apropriada, a gente consegue ter poder para evitar 90% dos casos de acidente vascular cerebral.